novamente parábolas ao lhes falar. O reino do céu é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas eles se recusaram a vir. Então ele enviou mais alguns servos, instruindo-os a dizer aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e meu rebanho gordo, e tudo está pronto. Venham para o meu casamento. Então, o nosso comentário aqui hoje será justamente sobre esse trecho e esta parábola que Yeshua conta, né? O Rabino Shulam, quem não sabe, ele tem uma série no YouTube, né, em que ele explica algumas das parábolas de Yeshua. Lá no canal do Netivia, no nosso canal do Halutz, tem algumas com legenda, traduzidas em português, né, com legenda em português. Algumas das que ele fez. E ele explica, basicamente, a questão das parábolas, que muitas pessoas, às vezes, pegam trechos do meio, né, dessas parábolas e fazem uma teologia ali em cima do meio das parábolas. Mas, segundo o Rabino Shulam, o ponto principal das parábolas nunca é o meio ou o começo, e sim o que está no final. Vamos dizer assim, a moral, entre aspas, a moral da história é sempre o que Yeshua fala no final. Aquele ali que é o ponto principal das parábolas dele, né? Sempre. Então, se a gente pensar nisso, nessa parábola aqui também, muitos, né, leem isso aqui e falam: está falando aqui que os judeus foram, né, os judeus não quiseram aceitar, então eles foram excluídos, daí foram os gentios que são os escolhidos. Será que é isso? Vamos ler o que Yeshua fala no final desta parábola aqui, versículo 14, que é o último dela. Porque muitos são chamados, porém são poucos os escolhidos, né? É o que Yeshua fala. Então, essa frase é a moral da história que Yeshua da parábola que Yeshua está contando. Muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos, né? E como eu falei para vocês, muitas pessoas leem isso aqui, essa parábola e falam: está falando dos judeus lá que não aceitaram ele, e que daí os gentios são, né, os escolhidos, né, que ficaram. Mas vamos ver com atenção o que Yeshua relata aqui nessa parábola, pensando nesse ponto que ele fala no final. Sim, ele diz, né, que ele manda os servos, se você acompanhar o texto, ele manda os servos chamarem os seus convidados principais, né? E esses convidados recusam. Eles não aceitam ir ao banquete desse rei, para o casamento desse rei. Eles recusam. Não vamos, né? Não posso. Um estava com a sua fazenda, outro estava com os seus negócios, enfim, ninguém quer, né? Alguns, inclusive, maltratam, né, os servos, alguns matam os servos que o rei manda, enfim, né? Esses não aceitam. Aí o rei manda outros servos e diz: então é o seguinte, já que esses convidados meus principais não foram dignos das minhas bodas aqui, de participar do meu banquete, vá então até as esquinas, né, vão às ruas e chame as pessoas que estão lá, os mendigos, né, os pobres, enfim, chame essas pessoas para vir ao meu banquete. Ok, mas não para por aqui. Não para por aqui. Se a gente associar isso, né, aos judeus, então foram aqueles judeus que não aceitaram Yeshua lá no começo. De fato, né? Acho que não há dúvida quanto a isso. Mas aí, então, ele manda que chamem, né, os pobres das ruas. De novo, que seriam os gentios, os não-judeus, né? Mas não para por aqui. Olha o que Yeshua fala na parábola. Os servos saíram para as ruas, versículo 10. Os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má, tá? E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Gente boa e gente má. Não foram todos também, esses que foram chamados depois, também havia gente má ali, gente que não ficou lá para o final, que não foi o escolhido, foi chamado. Então, não é só uma questão de judeus e gentios aqui, tem algo a mais aqui, né? Vai além disso. E como que continua essa parábola? Como que Yeshua vai encerrando essa parábola? Ok, isso é versículo 11. Mas quando o rei mandou entrar para ver os seus convidados, os não-judeus, né, esses que vieram das ruas, o rei viu ali um homem que não estava vestido para o casamento, né? Esse homem não estava vestido. E o rei lhe pergunta: meu amigo,
como você entrou aqui sem a roupa apropriada para o meu casamento? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos servos: amarrem as mãos desse homem e os seus pés e o joguem para fora, no escuro. Nesse lugar as pessoas lamentarão e rangerão os dentes, né? E aí ele fecha com a frase: porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, o ponto não é judeus gentios aqui, e sim a pessoa que o quê? Primeiro, ok, ou não aceita já de cara o convite, né? Não aceita, não quero saber disso aí, não quero saber de Yeshua, não quero saber desse negócio aí, não. A pessoa que não aceita, independente da sua origem, tá? E a pessoa que aceita, mas, olha de novo aquele tema que a gente tratou em algumas parashiotas aí, a pessoa que quer fazer aquilo do seu jeito. Ah, não, eu não vou com a roupa que o rei me deu. Era costume, por sinal, né, o David Stern explica isso. Era costume, quando o rei convidava as pessoas, ele dava roupas já para as pessoas vestirem, para um casamento. Era um hábito, tá? Então, por isso que o rei questiona, mas como é que você não está com as roupas que eu te dei para você vestir? A pessoa não pôs porque não quis ir com a roupa que estava, né? Deixa eu tirar aqui, depois eu ponho de novo. Não vai parar. Tá difícil aqui. A pessoa estava com a roupa, né? Que quis. Lembra daquela paraxá que nós falamos, Nadav e Aviú, que foram fazer do seu jeito, e não do jeito que o rei, que o Eterno queria? Pois é. Este é o ponto da paraxá aqui. Não é judeus e gentios, e sim o ser humano, que ou não aceita, ou que aceita, mas deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu ir com a roupa que eu quero. E não é isso. Temos que agir e fazer conforme o rei pede, conforme o rei deseja, conforme a vontade dele, não conforme o nosso achar, ou o nosso querer, ou o nosso entendimento. Esse é o ponto dessa parábola de Yeshua. Amém? Baruch Hashem, amém.